Olá, hoje nós vamos falar sobre modelos de camadas e topologias de rede. É importante que já tenhamos noção de rede de computadores e protocolos, que foi assunto do resumo passado, certo? Então a gente vai entender melhor como é estruturada a rede de computadores, tá? Como que ela funciona melhor. Então, primeiramente, é importante termos ciência que a rede de computadores é bastante complexa, certo? Então, vamos entender aqui a sua abordagem. A rede de computadores, ela é organizada em camadas, ok? Ela tem uma abordagem em camadas. É aquilo, né? Dividir para conquistar. Ou seja, dividir o trabalho em partes menores, né, ou camadas, para facilitar justamente o gerenciamento, né, facilitar a manutenção, a ajuda no projeto de múltiplos usos e múltiplos fornecedores. Então, ela é dividida em camadas, é uma espécie de modularização, tá? Onde cada camada vai desempenhar um papel muito importante, que a gente vai entender melhor já já. Então, vamos conhecer o modelo OSI, que é um dos principais. O modelo OSI, né, como já está falando, é um modelo, ou seja, ele é um padrão e não uma implementação, certo? É um modelo de rede, ele é uma representação da operação e não uma implementação em si, ok? Como a gente falou, é dividido em camadas e o modelo OSI, especificamente, ele é dividido em 7 camadas, sendo elas a de aplicação, apresentação, seção, transporte, rede, enlace de dados e física, ok? Então, vamos explicar melhor cada uma. Vamos começar aqui de baixo para cima, tá? Para ficar melhor o entendimento. Começando pela camada física. Ela vai ser responsável por estabelecer a comunicação real entre os dispositivos, certo? O hardware, sinal elétrico, bits, como está escrito aqui. Ela vai ser responsável pelo cabeamento, meios mecânicos, elétricos, né? Enfim, vai ser responsável por ativar, manter e desativar as conexões físicas para a transmissão de bits, dados, enfim. Ok? Então, essa é a camada física. A camada de enlace de dados, ou camada de link, né? Ela é responsável pela detecção e, eventualmente, a correção de erros que tenha ocorrido no nível físico, certo? Ela também vai controlar o fluxo de transmissão de dados. Então, tem aqui endereço físico, enfim. A camada de rede. A camada de rede, ela vai ser responsável pelo endereçamento dos dispositivos na rede, certo? E o caminho que as informações vão percorrer, ok? A camada de transporte, ela vai ser responsável pela detecção e eliminação de erros que tenham ocorrido nas camadas anteriores, certo? Ela também vai ser responsável pelo controle de fluxo dos dados da origem até o destino, certo? Assim como ela também vai ser responsável pela ordenação, ou seja, ela vai garantir que os dados da origem para o destino são os mesmos. Agora a camada de seção. Ela é responsável pela comunicação, certo? Ela vai ser responsável pela comunicação entre dois processos que estão em máquinas diferentes. Ela quem vai controlar quando deve começar, né? E quando deve terminar. E até também quando deve ser reiniciada uma comunicação, certo? Então, como falar aqui, controle de ações entre aplicativos.
Então, ela vai fazer esse controle, né, de quando começa e quando termina a comunicação entre as aplicações de origem e de destino, certo? Agora vamos ver a camada de apresentação, né? Ela também pode ser chamada de camada de tradução, né? Porque ela vai fazer justamente a conversão dos formatos, por exemplo, de caracteres, para que eles possam, né, ser transmitidos. Então, ela também, nessa camada, ela vai ser responsável pela compreensão e pela criptografia, certo? Agora, né, a última camada, a que fica no topo, que é a camada de aplicação. Ela é justamente a camada mais próxima do usuário, certo? Ela vai ser a camada de abstração, digamos assim. Ela vai englobar protocolos que vão realizar a comunicação ponto a ponto, né, fim a fim, entre as aplicações, certo? Então, aqui, nessa camada de aplicação, é que vai ficar os protocolos de nível alto, ou seja, das aplicações mesmo, tá? Pois bem, agora que conhecemos melhor, né, o papel de cada camada, né, o papel de cada seçãozinha dessa, a gente vai entender como que funciona a comunicação entre esses meios, certo? Então, vamos lá. A comunicação entre essas camadas, ela é dada através de um encapsulamento e desencapsulamento, certo? Como que isso funciona? Então, basicamente, como que ocorre? Então, em suma, o que é que acontece? A gente pega esses dados aqui, por exemplo, essa camada de transporte, ela vai pegar os dados da camada de aplicação, vai adicionar um cabeçalho que vai conter informações de controle e vai tratar isso como conjunto, ou seja, vai encapsular e mandar para a próxima camada. E assim o processo se repete. Essa camada da internet, ela vai tratar isso como conjunto, vai adicionar um cabeçalho e vai mandar para a próxima. Vai tratar como conjunto, adicionar o cabeçalho, que vai ter informações de controle, e mandar para a próxima até chegar na camada física, que vai ser enviada para o outro dispositivo. E o outro dispositivo vai fazer o processo inverso, que vai ser o desencapsulamento, que seria receber o cabeçalho específico da sua camada, que é o que ele vai conseguir entender, por isso que a gente tem os protocolos, certo? Então ele vai entender o cabeçalho da sua camada específica, vai guardar para ele e vai enviar o resto para outra camada. Aí vai subindo, vai ficar com o cabeçalho da camada dele e vai mandar o resto para cima. Vai ficar com o cabeçalho e vai mandar o resto para cima até chegar na aplicação, ok? Agora vamos ver o modelo TCP/IP, certo? Que é outro modelo de camadas. Pronto, o modelo TCP/IP, assim como o modelo que vimos anteriormente, o OSI, né? Ele vai ser um modelo que vai fornecer diretrizes gerais, tá? Para projetar e implementar protocolos de rede, certo? Aqui a gente tem uma imagem que, para ver analogamente o modelo TCP/IP e o modelo OSI, tá? Diferentemente do modelo OSI, o TCP/IP ele possui 4 camadas, certo? E essas camadas elas vão descrever diferentes funções de rede. E cada camada também vai possuir seus próprios padrões e protocolos. Então vamos conhecer melhor cada um dessas camadas. Aqui na camada de aplicação, ela vai ser responsável pela comunicação entre programas e os protocolos de transporte no TCP/IP. Na camada de transporte, ela vai ser responsável por receber os dados enviados pela camada de aplicação, certo? E ela vai transformar esses dados em pacotes menores
e vai repassar para a camada de internet, tá? Ela também vai garantir que os dados cheguem sem erros, né, no caso. Agora, a camada de internet. A camada de internet, né, ela vai ser responsável pelo endereçamento e o roteamento do pacote, certo? Ela vai adicionar o pacote, o endereço IP de origem e o de destino, para a gente saber, né, qual caminho deve percorrer. Para o pacote saber qual caminho ele deve percorrer, no caso. Agora, a camada, né, interface, enfim, ela vai abranger, ó, como podemos ver aqui na imagem, a camada de enlace e a física, no modelo OSI, né? Ela vai definir detalhes de como os dados são enviados fisicamente através da rede, certo? Ela também vai ser responsável pelo fluxo e pela confiabilidade da conexão, à medida que os dados são transferidos de um emissor para o receptor. Então, a camada, né, o modelo TCP/IP é basicamente isso. Podemos descrever um pouco o que cada camada faz, né? Agora, como falado inicialmente, vamos falar um pouco sobre topologia de rede. Primeiramente, então, definindo o que seria topologia de rede, né? Seria justamente a maneira em que os dispositivos, né, estão conectados em uma rede, certo? Então, existem algumas maneiras que os dispositivos podem estar conectados em uma rede. E é justamente o que vamos ver agora. Iniciando com redes pessoais, né, ou PANs. O que seria? Seria justamente a forma em que aparelhos estão conectados e que tem um alcance bem curto, certo? Por exemplo, o mais conhecido seria o Bluetooth, ok? Então, diversas máquinas podem fazer também o uso dela, tipo TVs, smartphones, enfim. Então, isso seriam as redes pessoais, ok? Agora, as redes locais, né? Ou LANs. O que seria as redes locais? Ela, no caso, é um grupo de computadores, né, que tem uma pequena área geográfica, ok? Os dispositivos que vão ser compartilhados por esta rede, né, ela tem uma comunicação em comum, como cabos ou fios ou conexões sem fio, ok? Certo. Pronto, agora as redes metropolitanas. O que seriam as redes metropolitanas, né? Ela é utilizada... No caso, essas redes metropolitanas, ela é utilizada na conexão de áreas bem maiores, bem diferente das outras duas que a gente acabou de ver, certo? Ela possui um alcance de mais ou menos 10 quilômetros e ela é utilizada principalmente na rede de televisão a cabo, por exemplo, ok? Agora, as redes de longa distâncias, ou WANs, né? Ela, no caso, são redes de computadores que abrangem uma grande área geográfica, né? Por exemplo, um país ou até mesmo um continente, certo? Elas conectam redes menores por longas distâncias, por exemplo, filiais conectadas, ok? Agora, as redes interconectadas. A internet é um exemplo de uma rede interconectada, certo? Ela vai possuir um alcance global e ela é composta por diferentes tipos de redes, certo? Ela pode